Apresentamos o podcast Estudo Psicológico da Gênesis Bíblica, uma análise profunda e esclarecedora das mensagens presentes na Bíblia, com Guaraci de Lima Silveira. Prezados amigos e amigas que estão estudando conosco a visão geral da Bíblia, eu sou Guaraci de Lima Silveira, da cidade de Juiz de Fora, e nós estamos estudando o livro Gênesis do Antigo Testamento e agora entrando no capítulo de número 40. Nós estamos conversando sobre José do Egito, ele agora está preso, né? Então, José vai interpretar agora os sonhos dos oficiais do faraó. Vamos lá. Sucedeu depois desses acontecimentos que o copeiro do rei do Egito e seu pedreiro ofenderam seu senhor, o rei do Egito. Faraó irou-se contra seus dois eunucos, o copeiro Mor e o padeiro Mor, e mandou detê-los na casa do comandante das guardas, na prisão onde José estava detido. O comandante dos guardas agregou-lhes José para que o servisse, e ficaram certo tempo detidos. Ora, numa mesma noite, os dois, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam detidos na prisão, tiveram um sonho, cada qual com a sua significação. De manhã, vindo encontrá-los, José percebeu que estavam acabrunhados e perguntou aos eunucos do faraó que estavam com ele detidos na casa do seu senhor: por que tendes hoje o rosto triste? Eles lhes respondeu: tivemos um sonho e não há ninguém para interpretá-lo. Então José lhes disse: é Deus quem dá a interpretação, mas contai-mo. O copeiro Mor narrou a José o seu sonho que tivera. Sonhei, disse ele, que havia diante de mim uma videira. E na videira 3 ramos deram brotos, floresceram e as uvas amadureceram em cachos. Eu tinha na mão a taça do faraó. Peguei os cachos de uva, espremi-o na taça do faraó e coloquei a taça na mão do faraó. Então José lhe disse: eis o que significa. Os 3 ramos representam 3 dias. Mais 3 dias e o faraó te erguerá a cabeça e te restituirá o emprego. Colocarás a taça do faraó em sua mão, como outrora tinhas o costume de fazer quando era seu copeiro. Lembra-te de mim quando suceder o bem. E sê bondoso para falares de mim ao faraó, a fim de que me faça sair dessa prisão. Com efeito, foi arrebatado da terra dos hebreus, aqui mesmo nada fez para que me pudesse prender. O padeiro Mor viu que era uma interpretação favorável e disse a José: eu também tive um sonho. Havia 3 cestas de bolos sobre minha cabeça. Na cesta mais alta havia todos os tipos de doces que o faraó come, mas as aves as comiam na cesta sobre minha cabeça. José respondeu assim: eis o que significa. As 3 cestas representam 3 dias. Mais 3 dias ainda o faraó te erguerá a cabeça. Enforcar-te-á as aves comerão a carne acima de ti. Efetivamente, no 3º dia, que era o aniversário do faraó, este deu um banquete a todos os seus oficiais e soltou o copeiro Mor e o padeiro Mor no meio dos seus oficiais. Ele reabilitou o copeiro Mor na copa real e este colocou a taça na mão do faraó, enquanto o padeiro Mor enforcou, como José lhe havia explicado, mas o copeiro Mor não se lembrou de José, ele o esqueceu. Então, aí o nosso prezado José, né, fez a premonição da soltura de um e da morte do outro. Estava mostrando ali os seus poderes mediúnicos. E nós, às vezes, até assustamos com isso, né? Quando você manda matar o outro, né? O faraó manda matar o padeiro. Então, isso acontece até hoje. Só que naquele tempo matava o corpo. Hoje, muitas vezes, mata-se os sonhos. Mata-se a possibilidade do trabalho. Tira do trabalhador a sua chance de trabalhar. Está matando. Matar não é só tirar a vida do corpo.
é também matar os ideais, os sonhos. Né? Bom, agora nós vamos para o capítulo 41, os sonhos do faraó. 2 anos depois, sucedeu que o faraó teve um sonho. Ele estava de pé junto ao Nilo e viu subir do Nilo 7 vacas de bela aparência e bem cevadas, que pastavam nos juncos. E eis que atrás delas subiram do Nilo outras 7 vacas de aparência feia e mal alimentadas, e se alinharam ao lado das primeiras na margem do Nilo. E as vacas de aparência feia e mal alimentadas devoraram as 7 vacas bem cevadas e belas de aparência. Então o faraó acordou. Eu quero fazer um comentário ainda do capítulo anterior, do seguinte: quando José ele descobre lá o sonho, ele interpreta o sonho do copeiro e pede ao copeiro: quando você estiver com o faraó, fala de mim para ele. Né? Ou seja, fala que eu sou pessoa de bem, para me tirar daqui. O copeiro não está nem aí. Nem lembrou do José. Muitas vezes isso acontece conosco, né? A gente está num lugar, está com outra pessoa que está no mesmo nível da gente, depois a gente sobe um patamar, pronto. Quem ficou, ficou. Eu vou ser eu agora. Isso tem muito em diretoria de Santo Espírito. Infelizmente. Nós somos companheiros lá, trabalhadores juntos, de repente numa eleição lá, um daqueles sobe para a direção, pronto, ele já começa a querer esquecer o outro, sabe? Aí, nossa, é muito difícil, minha gente. Nós temos que melhorar muito para sermos os escolhidos de Jesus. Porque chamados nós somos, todos nós. Nós estamos aqui como chamados de Jesus. Agora, ser escolhido é outra história, né? Muito bom. Então, o faraó já sonhou com as 7 vacas magras, as 7 vacas gordas. Mas ele teve um outro sonho, né? 7 espigas subiam de uma mesma haste, granuladas e belas. Mas eis que 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental nasciam atrás delas. E as espigas mirradas devoraram as 7 espigas granuladas e cheias. Então o faraó acordou, era um sonho. De manhã, com o espírito conturbado, o faraó chamou todos os magos e todos os sábios do Egito e lhes contou o sonho que tivera, mas ninguém pôde explicá-los a faraó. Então o copeiro Mor dirigiu a palavra ao faraó e disse: devo confessar hoje minhas faltas. Aí ele vai falar. Mas ele vai falar para quê? Para ganhar ponto com o faraó. Olha que coisa. Agora ele vai ser o grande, não é? Agora eu vou resolver o problema, porque agora eu tenho na minha mão um trunfo. Eu não vou fazer isso pelo José, eu vou fazer para a minha posição junto ao faraó. Então eu vou indicar agora aquele homem que sonhou lá, que provavelmente vai descobrir os sonhos também do faraó, e eu que vou ser o grande, né, o agente dessa grande da solução desse grande problema. Ah, mas isso também acontece até hoje. A gente joga direitinho, né? Quando a gente quer. Quando na questão 895 do Livro dos Espíritos, o interesse pessoal, dá uma lidinha lá na 895. Quando Kardec vai trabalhar esse assunto, os Espíritos vão explicar isso para Kardec. O que é o interesse pessoal? É um dos nossos mais agressores, que mais nos prende ao solo da terra, é o interesse pessoal. E foi o que o copeiro Mor vai fazer agora. Olha só. O faraó se irritara contra os seus servos e os mandara prender na casa do comandante dos guardas, a mim e ao padeiro Mor. Tivemos um sonho, ele e eu, na mesma noite, mas a significação do sonho era diferente para cada um. Havia ali conosco um jovem hebreu, um escravo do comandante dos guardas. Nós lhes contamos nossos sonhos. Está vendo que ele floreia tudo? Ele vai contando, floreando. Imagina a expressão dele fazendo isso. Né? Nós lhe contamos nossos sonhos e ele nolo interpretou. Ele interpretou o sonho de cada um. E exatamente como ele nos explicara, assim aconteceu. E eu fui restituído ao meu emprego e o outro foi enforcado. Pronto. Fiz a minha parte. Agora, senhor faraó, como eu fui muito bonzinho para o senhor vai me permanecer no cargo. E o senhor agora pode resolver seu problema. Agora chama lá o homem, porque ele é que vai resolver. Olha aqui, que sério, né? Então o faraó mandou chamar José e depressa ele foi trazido da prisão
E ele se barbeou, mudou de roupa e se apresentou diante do faraó. O faraó disse a José: eu tive um sonho, ninguém pode interpretá-lo. Mas ouvi dizer de ti, quando ouves um sonho, pode interpretá-lo. José respondeu ao faraó: quem sou eu? É Deus quem dará ao faraó uma resposta favorável. Olha a humildade desse médium, minha gente. Nossa, que coisa impressionante. Eu lembro do Chico Xavier, né? Sou eu não. É Emmanuel. É o doutor Bezerra. E tem médium aí que fala assim: eu dei um passe e a pessoa curou. Nossa, isso é muito complexo. Muito bem. Então o faraó falou assim a José: em meu sonho pareceu-me que estava de pé na margem do Nilo. Eis que subiram do Nilo 7 vacas magras, né? 7 vacas gordas. Ele vai contar o sonho lá para o José, que nós já conhecemos, né? Então, falou das espigas de milho também, aquilo que nós já falamos. Então José disse ao faraó: o faraó teve apenas um sonho. Deus anunciou ao faraó o que ele vai realizar. As 7 vacas belas representam 7 anos, e as 7 espigas belas representam 7 anos. É um só e mesmo sonho. As 7 vacas magras e feias, que sobem em seguida, representam 7 anos, e também as 7 espigas mirradas e queimadas pelo vento oriental. É que haverá 7 anos de fome. E como eu disse ao faraó, Deus mostrou ao faraó o que vai realizar. Eis que vem 7 anos em que haverá grande abundância em toda a terra do Egito, e depois lhe sucederão 7 anos de fome, e se esquecerá toda a abundância na terra do Egito. A fome esgotará a terra, e não mais se saberá o que era abundância na terra, em face dessa fome que se seguirá, pois ela será duríssima. E se o sonho do faraó se repetiu 2 vezes, é porque o fato está bem decidido da parte de Deus, e Deus tem pressa em realizá-lo. Interpretação perfeita, né? Nossa, muito interessante. Inclusive isso aqui. Se você teve o sonho de um jeito e depois ele se repete de uma outra forma, mas com o mesmo sentido, é porque vai acontecer, está certo. Isso é premonição. Isso aí é o projeto de Deus. Então, quando a gente vê pessoas hoje falando assim que porque pode lá o coreano apertar um botão, o moço lá dos Estados Unidos aperta outro, não vai acontecer isso, minha gente. Isso não está no plano de Deus. Se não estiver no plano de Deus, o homem não faz. Percebem? Como é que vai fazer um negócio desse? Como é que Deus vai permitir uma coisa dessa, destruir um planeta? Não pode, gente. Vamos pensar mais seriamente. Vamos ser um pouquinho mais espíritas. Vamos estudar um pouquinho mais. Vocês acham que Deus está na mão do homem? É o contrário. É o homem que está na mão de Deus. Agora que o faraó escolha um homem inteligente e sábio e o estabeleça sobre a terra do Egito. Que o faraó haja e institua funcionários na terra, tome a 5ª parte dos produtos da terra do Egito durante 7 anos em abundância, e eles reúnam todos os víveres desses bons anos que vêm, armazenem o trigo sob a autoridade do faraó, coloque os víveres nas cidades e os guardem. Esses víveres servirão de reserva à terra, que os 7 anos de fome que se abaterão sobre a terra do Egito, e a terra não será exterminada pela fome. Ele ainda dá uma dica para o faraó, né? Se eu consiga aí funcionários que guarde a 5ª parte da colheita e tal, e guarda, porque na hora que chegar a época da seca, na época do problema, você tem como alimentar o povo. Então, isso aí, geralmente os médiuns fazem isso, eles fazem a premonição e dão a solução. Agora, se vai fazer é outra história, né? Será que o faraó vai resolver aceitar isso? Porque muitas vezes, quando nós estamos no posto maior, a gente dificilmente quer escutar uma opinião que vem de um posto menor. Ainda mais de um servo, né? Então, minha gente, isso aí são estudos muito profundos que nós estamos aqui realizando com esses estudos da Bíblia. Vamos pensar seriamente sobre eles, sabe? Porque está dizendo diretamente a todos nós.
sobre nossos comportamentos, nossas mudanças de atitudes. Então, quando fala em reforma íntima, isso aqui é uma bela de um estímulo para a nossa reforma íntima. Eu vou ficando por aqui agradecendo a sua presença no nosso estudo. E se você quiser ouvir desde o áudio número 1, acesse atividadeespírita.com no link Movimento Espírita e você vai encontrar a nossa foto com o nosso nome. Você clicando, você vai achar desde o primeiro áudio. Muita paz para você, que Jesus continue abençoando sua vida, seu lar.